O Brasil e a China assinaram na sexta-feira uma série de acordos comerciais. No total, foram 15 tratados fechados entre os dois países. Facilitação do comércio bilateral, desenvolvimento de satélites que permitirá o monitoramento de biomas e investimentos em economia digital são alguns dos memorandos. Já no agronegócio, 3 acordos foram assinados entre Lula e Xi Jinping. O primeiro trata da cooperação entre os países para o desenvolvimento social e rural. O segundo acordo está relacionado com a criação de um sistema para certificação eletrônica de produtos de origem animal. E, por último, um acordo sanitário e de quarentena para o Brasil exportar proteína processada de aves e suínos, como farinhas de carne e ossos destinada à alimentação animal. Vale lembrar que a China é o principal parceiro comercial do Brasil e no agro é o destino de cerca de 33% de tudo que exportamos. É hora de analisar essa presença do Lula na China e o encontro com Xi Jinping a partir da perspectiva do agro brasileiro. Para isso, a gente convidou o Caio Carvalho, que é presidente da Associação Brasileira do Agronegócio. Caio, seja muito bem-vindo. Olá, Kelly. Um prazer estar com vocês e seus ouvintes. Muito obrigada pela companhia. A primeira pergunta é o que muda para o agronegócio após a viagem de Lula à China, na sua opinião? Olha, extremamente importante, claro, esse relacionamento. É uma coisa impressionante, Kelly, quando você olha que na virada do século XXI, 5% do agro o mercado era a China. Agora é 1/3, né? Se você somar os outros países da Ásia, estão falando de mais de 50% das exportações brasileiras para lá. O que é importante, Kelly, na virada dos anos 2000, do ano 2000, os Estados Unidos representavam 19% dos produtos do agro e a União Europeia era quase 45%. Estados Unidos agora é 7%, União Europeia é 17%, quer dizer, virou completamente. Portanto, é óbvio que é absolutamente importante isso que está sendo feito pelo presidente da República. É interessante que você está colocando aqui como destaque na sua primeira resposta o volume de negócios que a gente hoje faz com a China. De fato, houve um acréscimo, né? A presença da China aumentou de importância. A minha pergunta é como você avalia neste momento o pós-encontro de Lula e Xi Jinping? Há uma mudança de paradigma, há uma nova era para o agro a partir desse encontro entre os dois presidentes, na sua avaliação? Ellen, se você me permite, eu gostaria de falar um pouquinho antes do agro, do que isso significa, né? Eu acho que tem duas coisas fundamentais que às vezes até uma está na frente da outra, se complementam, mas a verdade é que geopolítica é uma coisa e comércio, teoricamente, é outra coisa. Nós falamos do comércio. Do ponto de vista geopolítico, o que acontece é que as primeiras entrevistas do presidente, de alguma forma, soaram como uma contestação brasileira da ordem internacional. E isso, é claro, que tem um impacto geopolítico e tem um impacto aqui no Ocidente, que são as nossas raízes, né? Por outro lado, a assinatura de acordos comerciais com a China é natural que aconteça. Eu fico muito animado, não só com esses acordos que você falou, mas com outros, com empresas brasileiras e chinesas. Tudo isso é importante, tudo isso é muito importante, mas há outras preocupações em discussão, como a questão da moeda, questões geopolíticas, que direta ou indiretamente podem chegar no agro. Isso realmente me preocupa numa realidade instável do mundo que a gente vive. Interessantíssimo, Caio. Eu vou me apropriar então de algo que você acabou de dizer, a questão da moeda. Você disse que traz efeitos diretos e indiretos para o agro, para o país. E aí a gente vai posicionar juntos aqui a nossa audiência, porque durante o discurso na China, o Lula questionou o motivo de que a moeda das transações comerciais é o dólar. Por que o dólar? Perguntou o Lula. Por que tem que ser o dólar essa moeda para lastrear o nosso comércio? Na sexta, Caio, o Haddad disse que o Brasil e a China vão aprofundar os estudos para usar o yuan no comércio bilateral. Pegando a sua questão, a minha pergunta: que impacto positivo e que impacto negativo
a exclusão do dólar, se é que a gente pode chamar de exclusão, no comércio bilateral entre Brasil e China, pode trazer à economia brasileira, ao agro, na sua avaliação? Eu acho que tem duas questões muito importantes, Kelly, para a gente entender dessa fala. Uma delas, e que não acontece em nada, que é absolutamente neutro, é quando você fala em comercialização, que obrigatoriamente é em dólar, você acaba transferindo para a moeda local e tem custos para isso. Então, se você olhar, por exemplo, o que o Brasil faz com a Argentina, né, a moeda, vamos dizer assim, não é o dólar, e a gente vai bem com custo menor. Então, essa questão da transação em moeda direta de comercialização Brasil-China, que não seja em dólar, que seja em renminbi ou em real, digamos assim, tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é outro. O problema é quando você está falando, por exemplo, de fazer volumes de negócios de fixação em moeda, que fundamentalmente é importante que flutue, né? Como é o caso do dólar, mesmo o caso do real, que flutua. Não é o caso da moeda da China, que, ao contrário, não só não flutua, como ela é constantemente desvalorizada, não é uma coisa transparente. Portanto, você pensar em bolsas, né? Os volumes são comercializados em bolsas. Quando você pensa na bolsa e no dólar, tem uma lógica institucional dos fundamentos que suportam o dólar e que dão segurança aos negócios privados. Portanto, são duas questões diferentes. Uma é, eu vou vender para a China, faço na moeda deles, tá bom, na minha moeda não tem problema, isso nem mexe com o americano, com o norte-americano, com os Estados Unidos. Agora, eu vou fazer todos os negócios de longo prazo, com bolsas, com fixação, aí, gente, a moeda é o dólar, pelas questões que eu falei. Interessante. Para fechar o ponto moeda, a questão na sua avaliação é: será obrigatório fazer uma transação usando a moeda dos chineses ou vai ser uma escolha? Quem quiser dolarizar, dolariza. Quem não quiser, não faz. Qual é o seu horizonte para a gente fechar esse ponto e ir para o próximo? Eu não tenho dúvida que vai ser opcional, porque não faz sentido você criar uma crise boba por uma questão operacional. Não faz o menor sentido. Muito bem. Volto com você em um instante, Caio. O BNDES e o Banco de Desenvolvimento Chinês assinaram um acordo para a captação de até 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Os recursos chineses serão utilizados em linhas de financiamento de longo prazo destinadas, por exemplo, para a agricultura. Já as linhas de curto prazo irão apoiar investimentos em empresas públicas e privadas que promovam o comércio bilateral entre China e Brasil. Essa é uma questão importante para a sua análise. Como você avalia o papel da China como financiadora de questões aqui no Brasil, Caio? Olha, eu acho que desde o BRICS, né, desde que a gente montou o BRICS e o banco, eu acho essencial que ele faça isso, que tenha essa atuação, até porque a China, como grande compradora de commodities, tem também interesse nisso. Ou seja, eu estou, de alguma forma, tentando casar as coisas. Eu só me preocupo um pouco como vai ser esse casamento, se esse recurso é obrigatório, né, de que aquela produção seja voltada para o mercado chinês ou não. Isso para mim não está claro. De qualquer modo, acho fundamental essa abertura chinesa para o mundo do qual ela depende essencialmente do ponto de vista de segurança alimentar, e o Brasil, óbvio que se encaixa nisso de uma forma natural, né? No mundo é o Brasil essa fonte, todos sabem disso. E nós temos duas opções interessantes, Kelly. Você tem, por exemplo, os europeus criando o Green Deal e colocando amarras e dificuldades e sanções, ou ameaçando com sanções o Brasil, e você tem a China oferecendo até recursos para ter acesso às exportações brasileiras. Eu não sei qual o mundo que a gente vai ver, mas são mundos bem diferentes. Interessantíssimo, porque você diz, eu não sei qual mundo a gente vai viver, mas são mundos muito diferentes, e esse, inclusive, Caio, foi um dos tópicos abordado por um jornal norte-americano para se referir a esse momento que a gente está vivendo, e a gente vai tratar disso já já. Nesta semana, o jornal norte-americano The Washington Post publicou uma reportagem. A gente vai ver na tela em destaque para quem assiste pela televisão. Nessa reportagem, ele afirma que o Ocidente esperava que Lula fosse um parceiro, mas ele tem os seus próprios planos. A reportagem ressalta que Lula corre o risco de alienar os Estados Unidos e a Europa, entre outros motivos, por se aproximar da China. Caio, eu volto com você e a pergunta é:
Os Estados Unidos deixam de ser um parceiro preferencial para o Brasil à medida que Lula se aproxima da China. O mesmo aconteceria com a Europa, já que a Europa, como você disse, tem apostado na lógica, por exemplo, do Green Deal, criando algumas dificuldades, é verdade? Qual é a nova ordem geopolítica e o papel do Brasil nesse novo contexto? A sua pergunta é crucial, a gente passaria a tarde falando sobre isso, né, Kelly? Mas tentando fazer a síntese da sua questão, eu diria que há duas abordagens muito diferentes do Ocidente, onde estão as nossas raízes. A gente não pode esquecer que o Brasil tem raízes 100% ocidentais, né? Esse é o primeiro ponto relevante. No entanto, a gente está discutindo um programa europeu que eles querem impor unilateralmente ao Brasil e a outros países, por exemplo, não levando em consideração, inclusive, as leis brasileiras como desmatamento. E, do outro lado, você tem os norte-americanos que levam em consideração o desmatamento, levam em consideração as leis brasileiras e negociam isso conosco. Então, são mundos diferentes ocidentais e eu não vejo a menor possibilidade de um país totalmente de raízes ocidentais ir para um lado absolutamente oriental. Uma coisa, volto a insistir com você, por isso que eu falei no início, uma coisa é comércio e a gente vai ser procurado, a gente vai estar vendendo produtos para países que precisam dele, independente de onde são. Outra coisa é o desenlace geopolítico das grandes questões. O Brasil não pode, de forma alguma, não ser considerado friend-shoring, ou seja, um país amigável à lógica ocidental de países do ponto de vista geopolítico. Eu vejo, portanto, que a gente tem que estar trabalhando e espero que o presidente Lula tenha isso muito claro, o que é geopolítica, o que é o mundo ocidental, o que é comércio e as dificuldades, barreiras que o Ocidente faz e as necessidades do Oriente. Muito bem, passando a régua na visita do Lula a Xi Jinping, trazendo esse pressuposto que você coloca na mesa de que geopolítica é uma coisa e comércio é outra. A minha questão provocativa para você é, na teoria, será que geopolítica e comércio são coisas distintas e na prática elas acabam sendo muito entrelaçadas a ponto de que uma sanção geopolítica impacta o comércio e a gente poderia ver uma reviravolta até no mercado agrícola? Gostaria de ter a sua última posição sobre o que importa para a nossa audiência do agro. Isso é muito importante, Kelly. Veja, as coisas, o mundo está vivendo uma desordem impressionante. Depois da Segunda Grande Guerra, o que foi de mais importante que foi criado no mundo foi o multilateralismo e as relações que a gente tem de países, independentes são amigos ou não, como eu falava antes, nas discussões e nos debates na Organização Mundial do Comércio. Os Estados Unidos da América, via Trump, Donald Trump, enfraqueceram a OMC. Entrou Joe Biden, segue enfraquecida a OMC. Né? Por outro lado, parece em teoria que Europa e Estados Unidos têm uma excelente relação. Eles estão agora numa guerra enorme do ponto de vista conceitual. Os Estados Unidos com o chamado IRA, né? Que é a lei da redução de inflação e que tem todo um investimento verde, e a Europa com o Green Deal estão peleando, como a gente fala na nossa linguagem. Estão brigando, estão discutindo, e o pacote de países amigos dos Estados Unidos, México, Canadá, vão levar uma grande vantagem com isso, né? Então esse é um ponto fundamental e isso é comércio, né? Ou seja, nada mudou na geopolítica entre esses países, mas o comércio começa a desenhar um esforço da geopolítica de mudanças e vice-versa. Então, eles se realimentam, contra-alimentam. O que eu acredito é que o Brasil é um país, na realidade, por mais importante que a gente ache e adore, ainda está na periferia das riquezas dos países. A gente depende essencialmente de saber e de ter a tradição diplomática do Itamaraty, Kelly. A tradição diplomática do Itamaraty é que não se alinha com um dos lados. Portanto, aquilo que a gente ouviu do Lula lá na China não é a tradição do Itamaraty. Isso pode significar um novo tempo? É o fim de uma tradição? Eu acho que não. Isso significa que tem que ser corrigido. Caio Carvalho, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, volte, sempre é um prazer ouvi-lo. Muito obrigado, Kelly. Um prazer. Da mesma forma.